manifestação não funciona. Manifestação é besteira, é viagem na maionese. E eu entendo essas pessoas, assim, muita gente entrou em contato com o tema manifestação pela primeira vez no filme O Segredo. Eu, inclusive, né? E na época, e quando você assiste o filme O Segredo sem ter muita base, sem ter muito conhecimento, estudo sobre o assunto, parece mesmo, né, que é só sentar no sofá e ficar ali sonhando, viajando na maionese o dia inteiro e que vai cair alguma coisa do céu pra você. E aí as pessoas se iludem pensando dessa maneira e tentam e não conseguem, obviamente, nenhum resultado, e se frustram e começam a falar que não funciona. Só que, vamos entender um pouquinho como a realidade última funciona. Porque a gente está manifestando a nossa realidade todos os dias. Como funciona, né? A mente entra em contato com o corpo e através desse contato se gera a manifestação de tudo que existe fora de nós. É como se fosse uma projeção. Tem, assim, o espírito, a nossa alma lá em cima, que é o que vem e habita esse corpo. E essa é o comandante. Eu gosto de ver a realidade como se fosse um jogo de videogame, sabe? Então, tem lá o jogador lá em cima, figurativamente, tá, gente? Não é bem assim que funciona, mas vamos dizer que tem um jogador lá em cima e que esse corpo aqui é o bonequinho do Mario. Pra quem tem aí os seus 30 e poucos anos, vai me entender. O Super Mario que a gente jogava quando era mais novo, né? Esse bonequinho do Mario é esse corpo que a gente tem. E aí tem lá o controlador, que seria a nossa alma. E através da nossa mente, da nossa imaginação, a gente está criando tudo o que acontece nesse plano físico. E é legal ver isso como um jogo, como uma brincadeira, de certa forma, porque isso traz muita leveza, facilita a nossa vida. A nossa forma de ver a vida fica muito mais fácil, mais leve quando a gente vê dessa maneira. E aí, como que a gente faz, então, pra controlar isso, de certa forma? Eu não gosto muito de usar a palavra controle, porque não é que a gente controla, mas a gente domina a nossa mente, né? Domina os pensamentos, porque os pensamentos que você tem, eles estão criando a tua realidade. Eles são tudo que está acontecendo aqui na maquininha, tá projetando aqui pra fora o que acontece. Então... deixa eu ver aqui como é que é. Tô dizendo pra ver os comentários. Enfim. Então, quando você passa a observar os teus pensamentos e tomar o domínio deles, ou seja, não deixar eles correrem soltos, tipo assim, você pensa algo negativo a seu respeito ou a respeito de uma outra pessoa. E aí, aquele pensamento, ele às vezes te toma o dia inteiro, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês. Tem gente que fica anos, fica uma vida inteira tendo esse pensamento negativo recorrente sobre uma certa situação, uma certa pessoa ou sobre si mesmo. E então esse pensamento, ele tomou conta do ser. E aí você começa a refletir isso na sua realidade. E quando você toma o domínio desse pensamento e entende que aquilo ali é uma criação sua, e que quando você repete demais um pensamento na sua cabeça, você começa a atrair situações relacionadas a esse pensamento na sua realidade, entendendo isso, você faz a engenharia reversa. E aí você começa a observar e dizer, ok, esse pensamento, ele não me serve. Ele vai me criar uma coisa que eu não prefiro na minha realidade. Então, vamos trocar? Primeiro vamos observar, vamos colocar no lugar de observador e entender, né, que esse pensamento não sou eu. Eu não tenho que me identificar com ele. E se eu não sou esse pensamento, ele, de onde que ele tá vindo, né? Ele tá vindo de um outro lugar, ele tá vindo das nossas programações. Não vou entrar muito fundo nisso hoje, porque a gente ia ficar horas aqui falando sobre esse assunto. Mas ele vem das nossas programações antigas, e então eu posso, tipo assim, me desconectar. Eu sou o bonequinho, lembra? O jogador que tá aqui em cima, ele se desconecta. E aí ele fala, ok, deixa eu observar a natureza desse pensamento. Da onde que esse pensamento vem? Por que eu tô pensando desse jeito? Será que esse pensamento é benéfico pra minha vida, pra vida de outras pessoas? E se eu chego à conclusão de que não é, então, vamos trocar esse pensamento? Será que eu posso pensar em uma coisa diferente? E aí você começa a fazer esse exercício, aos poucos, de trocar um pensamento negativo por um outro pensamento que te favoreça mais. E, gente, na boa, quando você começa a trocar a natureza dos seus pensamentos, a vida inteira começa a refletir isso. Sem brincadeira. A gente fica tentando mudar as coisas do lado de fora, né? Porque eu preciso, sei lá, eu preciso me arrumar pra mudar a minha autoimagem, a minha aparência. Eu preciso fazer mais, trabalhar mais, gerar mais. Só que, na verdade, é o contrário, né? Tem um dito que diz assim, se acordar às 5 da manhã fizesse alguém rico, o padeiro estava milionário, né? Então, não é uma questão de você fazer as coisas do lado de fora, é uma questão de você se trabalhar mentalmente.
E aí a mente, do jeito que você se enxerga, do jeito que você se sente, do jeito que é a sua realidade na sua cabeça, é o que vai manifestar a sua realidade do lado de fora, o que vai criar coisas incríveis ou coisas não tão incríveis assim.